Olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade são técnicas para que a gente determine se um número é divisível por outro número ou não. Então o primeiro caso vai ser o caso de divisibilidade por 2. Divisibilidade por 2. Esse caso é o bem simples, porque é só observar se o último algarismo é múltiplo de 2. Exemplo: 5.316. Tendo em mente a tabuada do 2, a gente verifica que o último algarismo, que é o 6, ele é divisível por 2. É divisível por 2. Então, 5.316 é divisível por 2. Vamos verificar se é verdade isso? Para isso, basta a gente fazer a divisão. Duas vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Vamos abaixar o 13. Ficou então 13. Que número da tabuada do 2 mais se aproxima de 13? É o 12. 6 vezes 2. 12. Subtraindo dá 1. Agora vamos abaixar o 1. 11. 5 vezes 2 dá 10. Subtraindo o resto 1 novamente. Agora abaixou o 6. 2 vezes 8, 16. Resto 0. Então a gente comprovou que é divisível por 2 sem efetuar a divisão, só observando se o último algarismo do número é divisível por 2. Bacana. Esse é o primeiro caso, o caso mais simples. Vamos agora para o segundo caso. O caso da divisibilidade por 3. O caso da divisibilidade por 3 é muito curioso. Vamos observar aqui, 5, 7, 6. Será divisível por 3? Isso é bem fácil de explicar. Se a gente somar os algarismos do número 576, vamos ver o resultado que dá. 5 e 7, 12, mais 6, 18. 18 é divisível por 3. Então, se a soma dos algarismos for divisível por 3, então 576 também é divisível por 3. Vamos verificar se é verdade? 576 dividido por 3. Aqui a gente põe 1. 1 vezes 3, 3. Resto 2. Baixamos o 7. 27. 3 vezes 8 dá 24. Olha uma coisa interessante agora
que é bacana a gente prestar atenção. O resto aqui está igual ao divisor. Isso nunca pode acontecer. Se isso acontecer, é porque o número colocado no quociente não foi correto. Se deu o resto 3, quer dizer que poderia ter adicionado uma vez a mais aqui. Então o correto é 9. 3 vezes 9, 27, dá 0. Baixamos o 6. 2 vezes 3, 6. Resto 0. Comprovado então que é divisível por 3. Então a divisão por 3 a gente verifica fazendo a soma dos algarismos dos números. Terceiro caso. Divisão por 4. Divisibilidade por 4. Divisibilidade por 4 funciona da seguinte maneira. Nós vamos observar um número, por exemplo, 5.616. Será esse número divisível por 4? Divisível ele é, independente se ele for ou não, pode ser divisível, mas quando dizemos divisível, queremos uma divisão exata. A divisão por 4 funciona da seguinte forma. É só olhar os dois últimos algarismos. Se esses dois últimos formarem um número divisível por 4, então o número inteiro é divisível por 4. Ou quando o número termina em 00, que também indica a observação dos últimos dois algarismos do número. Divisível por 4. O 00 no caso aqui representa 100, né? Então, por isso ele vai ser divisível por 4. Vamos ganhar tempo aqui com as comprovações utilizando a calculadora. 5.616 dividido por 4 igual 1.404, um resultado inteiro. 7.300 dividido por 4, 1.825, também um número inteiro. Correto? Vamos para o quarto critério de divisibilidade. Divisão por 5. Divisão por 5 é só observar o final do número. Final 5 ou 0. Qualquer número com final 5 ou 0 é divisível por 5. Então, um exemplo. 7.125. Como termina em 5, como o final do número é 5, então 7.125 é divisível por 5. Mas também se tiver final 0, é o mesmo procedimento. Observo o final do número, como é final 5, então o número inteiro também é divisível por 5.
Vamos só comprovar isso, para que não fique dúvida. 7125 dividido por 5 dá um número exato, 1425. E 12.370 dividido por 5 também vai dar um número exato, um número inteiro. Legal. Continuando os critérios, agora o quinto caso, que é a divisibilidade por 6. A divisibilidade por 6 ela é relativamente simples. É só observar se um número é divisível por 2 e simultaneamente também é divisível por 3. E olha só que curioso, 2 vezes 3, 6. Então vamos dar um exemplo disso. Vamos pegar aqui um número 7, 2, 1, 8. Não. 7, 2, 3, 6. Será que ele é divisível por 6? Vamos verificar. Verificando a divisibilidade por 2, a gente percebe que 6 é um número par. Então isso indica a divisibilidade por 2. E, fazendo a soma dos algarismos, a gente vê que o resultado vai dar 9 mais 9, 18. 18 é múltiplo de 3, então isso me indica a divisibilidade por 3. Então ele pode ser divisível por 6 direto. Conferindo essa divisão por 6, 7, 2, 3, meio. 7, 2, 3, meia, dividido por 6, dá um número inteiro, 1206. Então, é divisível por 6. O sexto caso. Caso de divisibilidade por 7. O caso de divisibilidade por 7, na verdade ele é tão chato que a melhor forma é fazer a conta. Se vocês procurarem na internet, aí vocês vão achar a explicação da técnica da divisibilidade por 7, porém não compensa a gente desenvolver isso. É preferível você executar a conta, que enquanto você está executando a conta, você já verifica se é divisível ou não, porque vai haver necessidade da vírgula nos casos que não for divisível. Divisibilidade por 8. Ela é semelhante à divisibilidade por 4. Funciona da seguinte forma. Só que ao invés de você olhar 2 últimos números, você vai olhar 3 últimos números. Então, por exemplo, 59.256. Será esse número divisível por 8? Essa técnica de
critério de divisibilidade por 8 também não é muito viável, porque depende de um certo grau de domínio da tabuada. Então, por exemplo, você vai ter que olhar os últimos 3 algarismos, juntos formam o número 256. E aí você tem que verificar se 256 é divisível por 8. Se você dominar isso bem, souber que é divisível, então você consegue chegar à conclusão que o número 59.256 é divisível por 8. Então, como são números muito grandes, não é muito viável, mas vamos verificar, vamos conferir aqui então se é divisível por 8. (59.256) dividido por 8. Olha lá, 7.407 deu um número exato. Então, o número 59.256 é divisível por 8. (59256) é divisível por 8. Divisibilidade por 9 é o nosso 8º caso. Ele é idêntico à divisibilidade por 3. Então vamos pegar um número aqui, 7.000. Pronto. Vamos ver se ele é divisível por 9. Basta somar os algarismos. 7 mais 1 mais 2 mais 8 dá 18. 18 é divisível por 9. Então, 7.128 é divisível por 9 também. Os casos de divisibilidade mais importantes são esses. O último caso é a divisibilidade por 10. Basta que o número termine com 0. Exemplo: 17.050. Se o final for 0, o último algarismo for 0, então indica que é divisível por 10. Terminou. Bom, eu aguardo aí se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica. Então, muito obrigado e bom divertimento aí. Vamos praticar aí, porque se não houver bastante prática, a gente não consegue assimilar todos esses casos de divisibilidade dos quais eu falei durante esse pequeno resumo aqui. Tchau para todos e um abraço.